por que a devoção a Nossa Senhora irrita tanto o diabo? Porque invocar a bem-aventurada Virgem Maria deixa o demônio tão irritado. Por favor, gravem isso. Ira, perseguição, vômito e, finalmente, irritação. Agora vamos à liturgia da igreja. Aqui está um livro que ninguém pode usar na Igreja Católica Apostólica Romana, porque é um livro reservado aos bispos da Igreja Católica ou aos sacerdotes escolhidos pelos bispos na administração de um sacramental chamado exorcismo. O ritual dos exorcismos, que vocês podem ler descarregando em vários sites da internet o texto, o livro. Mas atenção, ninguém use esse livro. É para ser lido, não para ser usado. Só os bispos da Igreja Católica ou os sacerdotes escolhidos por ele têm competência, têm faculdade para enfrentar o poder das trevas sozinho. Bem que, excepcionalmente, determinados exorcismos, o bispo pode permitir 2 ou 3 ou mais exorcistas na luta contra o poder das trevas. E aqui, nesse ritual dos exorcismos, nós temos várias provas da raiva que o demônio tem contra Nossa Senhora. Da raiva que o demônio tem de Nossa Senhora. Antes de tudo, eu queria citar para vocês a introdução geral do ritual dos exorcismos, onde se diz quais os critérios que se deve utilizar na Igreja Católica Apostólica Romana para saber, não, essa pessoa aqui está possuída pelo demônio. Quais os critérios? Como descobrir? Muito bem. No número 16 da introdução geral, diz a Santa Igreja: o exorcista não comece a celebrar o exorcismo se não souber com certeza moral que o exorcizando está realmente atormentado pelo demônio e, se possível, que ele consinta. Então, antes de se iniciar o exorcismo, o próprio exorcista deve utilizar uma série de critérios que são anteriores a esse parágrafo que não vamos entrar agora, não é? E deve analisar, sondar de forma bastante circunspecta, se possível com a ajuda de psicólogos, com a ajuda de psiquiatras, com a ajuda de outros elementos, para discernir se estamos ali diante de uma mera patologia, de um mero desequilíbrio, fenômenos que podem ser explicados pela ciência, ou se é algo mais profundo, ainda que a pessoa de fato esteja debilitada, fragilizada do ponto de vista psicológico e físico, mas ali existe alguma coisa que vai além da ciência. Vamos então à explicação. Segundo uma praxe comprovada, os sinais de obsessão diabólica são falar muitas palavras numa língua desconhecida ou entender alguém que a fala. Manifestar coisas distantes ou ocultas. Mostrar forças superiores à idade ou às condições físicas. Esses sinais podem dar algum indício. Contudo, como tais sinais não precisam necessariamente ser considerados como vindos do diabo, deve-se dar atenção também a outros, sobretudo de ordem moral e espiritual, que manifestam de outra forma a intervenção diabólica, como, por exemplo, e aqui vai entrar Nossa Senhora, forte aversão a Deus, ao Santíssimo Nome de Jesus, à bem-aventurada Virgem Maria e aos santos, à Igreja, à Palavra de Deus, a coisas, ritos, especialmente sacramentais e imagens sagradas.
E, finalmente, deve ser cuidadosamente examinada a relação de todos os sinais com a fé e o combate espiritual na vida cristã, já que o maligno, em primeiro lugar, é inimigo de Deus e de tudo o que une os fiéis com a ação salvífica de Deus. Então, não é uma coisa apenas que vai indicar, não, aqui é o demônio que está agindo, realmente a pessoa está possuída pelo demônio. São vários sinais que precisam ser levados em conta, todos em conjunto. Às vezes é preciso fazer um levantamento da vida da pessoa, passada e presente. Amizades, hábitos, leituras, determinadas coisas que são usadas, amuletos, roupas, músicas, sites, o envolvimento em lugares perigosos. Eu nem vou citar aqui o nome deles. Determinados rituais que algumas pessoas pensam, isso não tem nada, mas é só uma brincadeirinha. Brincadeirinha não tem nada. Mexendo com o oculto, brincando com o poder das trevas, expondo-se ao inimigo. Tudo isso há de ser levado em conta. E óbvio, o contexto próximo e também remoto vão ajudar o ministro, sacerdote, exorcista a ter uma ideia mais ou menos aprofundada, exata, circunspecta da situação, além desses fenômenos que ele vai ter que perceber e dizer, não, aqui nós estamos diante de algo assombrosamente, perigosamente, assustadoramente maligno, maléfico. Aqui é o poder das trevas em pessoa quem está dentro desta pessoa. E aí, para descobrir se são 7 demônios. Por exemplo, Santa Maria Madalena, dia 22 de julho, quem lembra, há poucos dias, Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. Jesus expulsou os 7 demônios dela. Lucas capítulo 8, versículo 3. Judas Iscariotes foi um demônio. Satanás entrou nele e logo depois ele foi se suicidar. Já eram muitos demônios que entraram numa manada de porcos. Lembram quando Jesus disse seu nome? Meu nome é Legião. Ora, uma legião romana era cerca de 10.000 soldados. Portanto, é muito relativo você dizer no primeiro momento que quando o demônio entra no corpo de uma pessoa, se estamos diante de um demônio, no caso de Judas, de 7 demônios, no caso de Maria Madalena, de milhares de demônios, no caso dos possessos de Gadara, os gadarenos. De qualquer maneira, vejam aqui, forte aversão a Deus, ao santíssimo nome de Jesus, à bem-aventurada Virgem Maria, aos santos, à igreja, etc, etc. O demônio não suporta Deus. O demônio odeia o nome de Jesus. Fale para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos. O diabo se inclina diante do nome de Jesus. Se inclina furioso, mas se inclina. Portanto, aqui está uma prova na liturgia da igreja, o exorcismo é um sacramental. Forte aversão à Santíssima Virgem Maria. Mas não é só isso, não. Vocês sabiam que para se realizar o exorcismo não é em qualquer lugar? E se o exorcismo precisar ser realizado na casa daquela pessoa, certas providências têm que ser tomadas. Vamos ao número 33 da introdução geral ao rito dos exorcismos. Diz o texto, é um parágrafo pequeno. Se for possível, o exorcismo seja feito num oratório
ou em outro local adequado, outro lugar adequado, separado da multidão, onde sobressaia a imagem do crucifixo. No local deve haver, olha, preste atenção, Nossa Senhora, no local deve haver também uma imagem da bem-aventurada Virgem Maria. Porque são sinais que causam profunda irritação ao demônio. É para irritá-lo? Lógico que é para irritá-lo. E o exorcismo é para quê? É para fazer cafuné no demônio? Oh, meu bichinho, meu bichinho, meu bichinho. E não é para isso não, é para irritá-lo mesmo. Então, de todas as imagens, as que mais irritam o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora. Deve haver, deve haver. É óbvio que durante o ritual ele vai xingar, vai chamar palavrão com Nossa Senhora, vai vomitar se for o caso. Sim, 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 tem algo de verdade no famoso filme da década de 60, não, da década de 70, O Exorcista. Aquela cena do vômito dele, é um vômito verde horroroso, coisa gosmenta. Sim, aquilo procede. E pode ser um dos fenômenos, não somente contra o próprio exorcista, que quanto possível deve gozar de uma certa saúde, para se livrar das cusparadas, das gosmentas coisas horrorosas que podem sair dos lábios da pessoa, sim, sem dúvida alguma, mas crucifixo e imagem de Nossa Senhora. Tem que ter. E lógico, afastar as pessoas, que aquilo não é espetáculo, não é para filmar, não é para gravar, é uma celebração de um sacramental. A questão de quantas pessoas podem estar ali presentes, quem decide é a prudência do exorcista, porque às vezes será preciso pegar o possesso, amarrá-lo, ou quando ele tentar fazer alguma coisa para contê-lo. Mas isso é a prudência do exorcista e também não é o momento aqui de nós entrarmos nesses detalhes, o desdobramento do ritual do exorcismo. Ficou claro? A questão aqui repare que o texto não diz que tem que ter a imagem de Santo Antônio, a imagem... Não está proibido, por favor. A imagem de um santo, um ícone do arcanjo Miguel, etc. Mas não é obrigatório. Obrigatório é o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora. Perceberam que Nossa Senhora aqui evoca exatamente a irritação do demônio contra a mulher. Ela é a inimiga número 1 depois de Jesus. A inimiga número 1 do demônio depois da Trindade. O demônio odeia igualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Odeia o único Deus. E depois deles, crucifixo, a imagem da bem-aventurada Virgem Maria, que é obrigatório. Se não tiver o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora, não pode o exorcista começar o ritual. Tá claro? Agora vamos avançar, porque vamos ler, talvez alguns pela primeira vez na vida, vão ouvir uma parte do rito do exorcismo maior. No ritual dos exorcismos, nós temos a parte mais importante do ritual, nós temos uma fórmula, uma oração chamada deprecativa, que é aquela oração de súplica a Deus. Deprecare, em latim, é suplicar. Deprecação é súplica. Você não suplica nada ao demônio, você suplica a Deus. Então, a fórmula deprecativa é dirigida a Deus. Essa é a primeira que deve ser feita. Depois vem a fórmula imperativa ou imprecativa. Imprecare significa ordenar. Da mesma forma que imperar. Então, imperativa e imprecativa são sinônimas. Já a outra é deprecativa. Deprecativa não é imprecativa. Em síntese, para usar uma linguagem bem mais mastigada, as orações mais importantes do ritual do exorcismo são súplica a Deus e ordem ao demônio. Tá claro? Eu repito, por favor,
ninguém na Igreja Católica Apostólica Romana tem autoridade, tem autorização para ler o que eu vou ler, a não ser os bispos, os 4.800 bispos católicos espalhados no mundo inteiro, ou os sacerdotes por eles delegados. Tá claro? Vamos então à primeira fórmula. Há várias fórmulas deprecativas no ritual. Eu vou ler apenas uma delas. Repito, o que significa deprecativo. É súplica. Deprecação é súplica a Deus. Ó Deus, Criador e defensor do gênero humano, olhai para este vosso servo, esta vossa serva fulano, que criastes a vossa imagem, e chamais para o convívio da vossa glória. O antigo inimigo o tortura terrivelmente, com crueldade o oprime, e ferozmente o conturba. Enviai-lhe o vosso Espírito Santo para que o fortifique na luta, o ensine a suplicar na tribulação e o defenda com sua poderosa proteção. Atendei, ó Pai Santo, o gemido da Igreja suplicante. Não permitais que o vosso Filho seja possuído pelo pai da mentira e que o vosso servo, remido pelo preço do sangue de Cristo, esteja preso nas garras do diabo. Não deixeis que o templo do vosso Espírito seja habitado por um espírito imundo. Agora vai entrar Nossa Senhora. Atendei, ó Deus de misericórdia, as preces da bem-aventurada Virgem Maria, cujo filho, morrendo na cruz, esmagou a cabeça da antiga serpente e confiou todos os seres humanos à sua mãe como filhos e filhas. Brilhe neste vosso servo a luz da verdade, entre nele a alegria da paz, e o possua o espírito de santidade que, morando nele, lhe restitua a serenidade e a pureza do coração. Atendei, ó Senhor, a súplica de São Miguel Arcanjo e de todos os anjos que vos servem. Ó Deus das forças celestes, repeli a violência do diabo. Ó Deus da verdade e do perdão, afastai suas ciladas enganadoras. Ó Deus da liberdade e da graça, desatai as correntes da maldade. Senhor Deus, que no vosso amor de Pai salvastes a humanidade, atendei a oração dos vossos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, pois pela vossa graça eles venceram o maligno. Livrai este vosso servo de toda força hostil e guardai-o ileso, para que, tendo retornado à serenidade e à comunhão convosco, vos ame de todo o coração e vos sirva por suas obras, vos glorifique com louvores e exalte com a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ordinariamente, água benta, o rito continua, não para. Depois da fórmula deprecativa, vem agora a fórmula imperativa. Porque primeiro o sacerdote exorcista se dirige a Deus. Depois se dirige ao diabo. Eu repito, eu estou lendo uma fórmulas, textos do ritual dos exorcismos, que é um sacramental cuja presidência é reservada apenas aos bispos da Igreja Católica Apostólica Romana ou aos sacerdotes delegados por ele. Os sacerdotes que receberam a autorização para fazer o exorcismo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode utilizar este ritual senão essas pessoas.